Salmo 143, 10, é assim que está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você se assenta glorificando a Deus. Queridos irmãos, aos que já acompanham as nossas publicações, seja no grupo, seja nas redes sociais, Deus colocou no nosso coração para esta noite falarmos sobre os insubmissos. E para falarmos deste assunto, a primeira coisa que considero muito importante é falarmos sobre o que é ser insubmisso. E quando eu fui procurar a melhor definição, eu encontrei mais palavras, ou seja, algumas palavras que também demonstram aquilo que é ser insubmisso, ou seja, sinônimos, do que uma definição pronta. Então eu fui procurar. Insubmisso é aquele que não se submete. Muito bem. Não se sujeita. Insubordinado. Independente. Rebelde. E quando eu estava lendo estes significados e esses sinônimos, a coisa que veio no meu coração foi: eles não conseguem orar o Pai Nosso. O insubmisso é o indivíduo que não consegue orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, Mateus 6,10 que lemos, é, digamos assim, um tiro mortal naquilo que representa o insubmisso. Porque o texto que lemos diz: venha o teu reino, ou seja, venha o teu domínio. E todos nós sabemos que quem é rebelde não aceita o domínio. Como é que vai orar? Venha o teu reino, venha o teu domínio, venha sobre nós a tua autoridade, venha sobre nós e seja descarregado sobre nós a dependência que temos de ti. Venha o teu reino. Mas o insubmisso, ele não consegue orar o Pai Nosso. E o pior, eles não conseguem orar o Pai Nosso porque eles não querem que a vontade de qualquer outra pessoa se estabeleça em detrimento da dele. O insubmisso é aquele que sempre quer que prevaleça a sua própria vontade. Ora, como orar dizendo: seja feita a tua vontade? E alguém vai dizer assim: não, mas eu oro. Ora, como diz por aí, da boca para fora. Porque o insubmisso, ele jamais vai orar com verdade a oração do Pai Nosso. Primeiro que quem é insubmisso,
ele acredita que todo direito é só dele. Então o Pai não pode ser nosso na oração de um insubmisso, porque o Pai é dele. Quanto mais que venha o teu reino, e pior, jamais ele dirá com o seu coração na oração: seja feita a tua vontade. Amados irmãos, nós falamos a semana passada, conhecendo a vontade de Deus, quais eram as nossas dificuldades para compreender a vontade de Deus. E eu falei sobre as nossas próprias crenças, as crenças alheias, das pessoas que nos cercam. Mas hoje, eu queria falar sobre 3 colocações em que o homem quer estar, ou podendo estar, dificilmente ele ora o Pai Nosso. Todos aqueles que se colocam, ou que buscam de maneira demasiada, uma dessas 3 posições, ou uma dessas 3 condições, ou um destes 3 lugares, dificilmente consegue orar o Pai Nosso. Eu estou insistindo na oração do Pai Nosso, porque eu quero mostrar, em primeiro lugar, que uma oração ela precisa, para ser ouvida por Deus, ser verdadeira. Então o insubmisso ele nunca ora verdadeiramente a oração do Pai Nosso. Ele até ora: eu quero isso, eu vou fazer aquilo, me ajuda a fazer tal coisa, me dá isso, me dá aquilo, não deixa aquilo acontecer. Mas tudo isso ele ora, e aí é do seu coração, porque ele quer que se cumpra a vontade dele. Mas o Pai Nosso, ele começa numa oração muito difícil, porque venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. E o primeiro lugar onde é difícil que as pessoas consigam realizar a vontade de Deus, ou orar o Pai Nosso, que é o que estamos enfatizando, é aquele que tem riquezas. É muito difícil. E nós vamos mostrar essas coisas nas Escrituras, tá certo? É muito difícil orar: venha o teu reino e seja a tua vontade, àqueles que têm riquezas. Marcos capítulo de número 10, versículo 23. Antes disso, do 23, nós vamos ouvir a conversa de Jesus com um jovem rico. Nós vamos ler as falas de Jesus para a interpolação daquele jovem rico. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer, ele fala: bom mestre. Jesus vai dizer: bom só é Deus. Aquela coisa que nós já sabemos. A conversa se inicia, mas o importante é: que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: conhece os mandamentos. Ele vai dizer: desde a minha meninice eu os conheço e os cumpro. Eu gosto do contexto, porque Jesus vai olhar para aquele jovem. A Bíblia diz assim: que Jesus o amou. Jesus o amou. E porque Jesus o amou, Jesus não vai mais continuar dizendo que ele precisa cumprir os mandamentos. Jesus vai dizer: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. A partir daquele momento,
O Jesus que no primeiro instante era bom, agora é repudiado por aquele jovem, ele vai embora e se afasta. E Jesus começa a falar com os seus discípulos. Então Jesus, olhando ao redor, Marcos 10, 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Queridos irmãos, observem algo aqui para que nós não criamos aqui uma doutrina do que os ricos não vão para o céu. Não é isso. O que nós precisamos compreender é que dificilmente aquele que tem riqueza consegue abrir mão do amor que tem, do apego que tem, da dedicação que tem à sua riqueza para fazer cumprir a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa, não é para todo mundo que Deus queria que deixasse tudo, ou que vendesse tudo, mas para aquele jovem era essencial. Este é o problema. Quando aquilo é essencial, específico para a minha vida, e eu a possuo, ou eu a tenho, ou eu tenho riqueza, dificilmente eu vou abrir mão daquilo, porque Jesus está dizendo: você precisa deixar tudo isso. Não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é qualquer outro, não é Nicodemos, não é outros que serviram a Jesus com as suas riquezas e tinham, não é deles que Jesus está falando. Jesus está falando com aquele jovem, tinha algo no coração dele, e ele era insubmisso, ele era incapaz de fazer e realizar a vontade de Deus por causa das riquezas. E Jesus, conhecendo o coração dele, vai dizer, Jesus amou, Jesus conhecendo o coração dele vai dizer: vai, vende tudo que tens e segue-me. E nós já dissemos que aquele jovem recusa-se a cumprir na sua vida a vontade de Deus. Quão difícil é, Jesus vai explicar, entrará no reino dos céus, ou quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é porque as riquezas são coisas ruins que os crentes não podem ter. É porque dificilmente aquele que alcança as riquezas consegue realizar a vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus para ele for abandonar as riquezas, ele certamente não o fará. É verdade. Depois, nessa posição de riqueza, porque muitos podem dizer assim: ah, graças a Deus eu sou rico, estou livre. Mas os que amam as riquezas dificilmente conseguem. E alguém pode amar a riqueza sendo pobre, concorda comigo? Alguém pode amar a riqueza sendo pobre. E por conta deste seu amor, desse seu apego às coisas do mundo, Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra. Por conta deste seu apego e desse seu amor às riquezas, ele não consegue servir a Deus da forma correta. E não precisa ser rico para isso. Dá para entender? É só ter amor por aquilo. Quem ama as riquezas pode ser caracterizado por aquele que não deixa o seu trabalho por nada. Não é porque ele é responsável, não é porque ele é direito, não é porque ele sabe que tem algumas obrigações, é porque na verdade ele está pensando em acumular. E ele ama as riquezas. Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podereis servir a Deus e servir a Mamon, que a tradução é servir às riquezas. Existe uma incompatibilidade em fazer a vontade de Deus com aqueles que amam as
riquezas. Por isso que a recomendação de Cristo para facilitar as nossas vidas é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e o ladrão rouba. Ajuntais tesouro no céu. Glória a Deus. Glória. Jesus não quer coisas boas para os seus filhos. Jesus não quer que seus filhos possam desfrutar de coisas boas aqui na terra. Claro que Ele quer. Claro que Ele quer que você tenha uma casa boa, bem mobiliada. É claro que Ele quer que você possa ter o seu carro próprio. É claro que Ele... Mas Ele não quer que nada disso você tenha, se isso for fazer de você um amante das coisas materiais. Porque Ele sabe que o coração dos que amam a riqueza é dividido. E Ele não quer coração dividido. Ele quer um coração íntegro, inteiro, só para Ele, para cumprir na vida daquele a sua vontade. Glória a Deus. Segundo lugar, onde há uma grande dificuldade em se fazer cumprir a vontade de Deus, é o lugar de poder. Queridos irmãos, é por isso que todas as vezes que você olha para o seu pastor, a primeira coisa que você deve fazer é lembrar: eu vou orar pelo meu pastor. Porque é difícil manter-se fazendo a vontade de Deus e estar no lugar de poder. Por isso, no lugar de poder, existem tantos insubmissos à vontade de Deus. E aí você pode caracterizar lugar de poder: política, igreja, lideranças. Qualquer lugar que dê ao homem um lugar mais alto do que os outros é um lugar de poder. E todas as vezes que o homem está no lugar de poder, ele tem um sentimento perverso. Não é a vontade de Deus que ele quer que estabeleça. Ele quer que a vontade dele se cumpra. A vontade de qualquer um que chega ao lugar de poder é: eu não quero mais descer daqui. Eu não quero mais sair deste lugar. Eu não quero deixar de ter poder. E é por isso que os insubmissos estão no lugar de poder. Aí os irmãos vão dizer assim: pastor, explica isso com a Bíblia para nós. Rei Nabucodonosor, a história conta que ele teve um sonho, e este sonho, ele não conta para ninguém qual é o sonho, mas exige dos sábios da Babilônia que interpretem para ele o sonho. Você conhece a história? Ninguém consegue interpretar o sonho, e há um decreto do rei: olha, se ninguém interpretar, eu vou matar todo mundo. Daniel ora, traz a revelação. Nabucodonosor é rei da Babilônia, ele está no lugar de poder. Nabucodonosor é rei da Babilônia. Daniel traz a revelação. Daniel capítulo 2, 47, o rei, depois de ouvir o que Daniel diz, ele vai dizer assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, dele mesmo, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Queridos irmãos, quem ouve Nabucodonosor no capítulo 2, no versículo 47, vai dizer assim: pronto, está convertido. Esse aí agora é crente. Esse aí não se dizia mais, porque depois do que Deus fez na vida dele, depois do sinal que Deus deu a ele, Nabucodonosor não se dizia mais. Eu gosto do capricho das Escrituras, porque eu digo que cada coisa está escrita no lugar certo. Por exemplo, Joel é capítulo 2, e Atos também é capítulo 2. Eu não acredito em coincidência, Deus mexe nas coisas.
Então em Joel, eu encherei no capítulo 2, todo homem, em Atos 2, Deus enche. Glória a Deus. Aí no versículo de número, no capítulo de número 3, 2 versículos após, este mesmo homem, estando no lugar de poder, que tinha reconhecido Deus como rei, senhor dele mesmo, agora vai dizer, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O mesmo homem que tinha reconhecido há 2 versículos atrás que Deus era Senhor, ele agora, porque está no lugar de poder, ele faz uma estátua e quer que as pessoas adorem a estátua. Por quê? Porque ele é poderoso, porque ele já não reconhece mais a soberania de Deus, o Deus dos deuses. E mesmo que ele tivesse crença em outros deuses, ele sabia que na verdade só um Deus deveria ser adorado, era o Deus de Daniel. Mas ele não só cria a estátua, como ele obriga outros a adorarem. O lugar de poder é um lugar de corrupção rápida. O lugar de poder é um lugar de corrupção rápida. No verso 47, eu estou fazendo só uma analogia, espero que os irmãos entendam. No verso 47 do capítulo 2, ele reconhece Deus. No capítulo 3, versículo 1, ele faz uma estátua. Porque o lugar de poder é um lugar de corrupção rápida. É difícil para o homem que está no poder, mesmo que ele reconheça Deus como soberano. Aliás, preciso falar isso. Todo insubmisso, ele sabe que deveria se submeter. É verdade. O insubmisso não é alguém que não reconhece a autoridade, ele só não quer obedecer à autoridade. O insubmisso não é alguém que olha para Deus e diz Deus não existe. O insubmisso é alguém que olha para Deus e diz Deus existe, mas eu não quero obedecê-lo. Ele constrói a estátua porque ele tem poder para isso. Além de ter poder para isso, para fazer a estátua da sua pessoa, porque ele tinha poder, ele faz com que outros caiam, outros tropecem, outros cometam. O lugar de poder é um lugar em que a corrupção, além de ser própria, ela também pode ser dada, ela pode ser altergada, ela pode ser colocada na vida do outro. E seria fácil, e os irmãos talvez não entendam, mas eu vou explicar aqui. Quantas vezes homens de Deus, estando no lugar de poder, eles começam bem, ouvindo a voz de Deus, reconhecendo Deus, mas passa 1 ano, 2 anos, a igreja cresce, a primeira coisa que ele faz é colocar o busto dele na frente da igreja. Por quê? Porque o lugar de poder corrompe e cega o homem, mesmo sendo alguém que reconhece Deus, de que a vontade de Deus é que sempre o homem desapareça e que Deus cresça. Outro exemplo do que pode fazer o lugar de poder: Saul. Irmãos, eu gostei quando eu pensei sobre a história de Saul, porque Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, ele é ungido por Deus. Samuel unge Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então Samuel está dizendo: Saul, agora Saul sai dali, queridos, profetizando. Saul sai dali. Samuel diz assim: quando tu encontrares os profetas que estão adiante,
o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te fará num outro homem. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Então é indiscutível que quem colocou Saul no poder foi Deus. Mas o lugar de poder é um lugar de difícil oração do Pai Nosso. O tempo passa e Saul vai desobedecer à vontade de Deus. E agora Saul está prestes a deixar o lugar de poder. Amados e queridos irmãos, é tão terrível, mesmo para um homem de Deus, quando ele chega no lugar de poder. É tão difícil a convivência do homem de Deus com o lugar de poder, porque ele não consegue mais ouvir de Deus. Escute isso, por favor. Você será substituído. É difícil. E Saul, para não perder o lugar de poder, ele faz inúmeras alianças. O poder que Saul tinha, dado por Deus, agora Saul não quer mais se submeter à vontade deste Deus que lhe deu o poder, que lhe deu a posição, e ele faz alianças. Acredite, o mesmo Saul que tinha mandado matar todas as feiticeiras, todas as cartomantes, todas as necromantes, todas as mulheres que falavam com os mortos, é o mesmo Saul que vai fazer uma aliança com uma necromante, uma mulher que consultava mortos. E por que ele fez isso? Porque Saul não queria perder o lugar de poder. É difícil para o homem que está no lugar de poder orar o Pai Nosso. Imagine Saul: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Saul não consegue fazer esta oração, e ele vai consultar, ele vai fazer aliança até com os inimigos de Deus. Espere um pouquinho, eu preciso falar isso. Quantos dos nossos políticos, representantes da igreja que Deus levantou para colocar no lugar de poder, para representar a igreja de Deus, depois que estão lá, fazem alianças com os inimigos de Deus? É verdade. Fazem alianças para não perder o lugar de poder, porque já está perdendo, porque a garantia dele era enquanto Deus o sustentava, mas depois que ele se aliou, oh glória a Deus, é o mesmo Deus que colocou, que tira. É terrível, queridos irmãos, mas é uma realidade. Quantos homens de Deus, para não perder o lugar de poder, para não perder a posição, onde está, a cadeira que senta, faz alianças com o pior dos inimigos. Quando Saul vai consultar a pitonista ou a necromante, ela mesmo vai dizer assim: você está armando para mim uma armadilha? Não sabes tu que o rei Saul mandou matar todos os necromantes, todas as feiticeiras? Você não sabe disso? Ele, Saul, vai dizer assim: não se preocupe, ninguém vai tocar em você. Ele faz uma aliança, e a única coisa que Saul quer é não deixar a vontade de Deus se cumprir na vida dele. Queridos irmãos, este homem ungido por Deus, que faz alianças com os inimigos, odeia aquele a quem Deus quer colocar no lugar dele. 1 Samuel 18, 29. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. O lugar que Saul se encontrava deixava o seu coração tão distante de Deus, que ele reconhecia Deus em Davi. Mesmo assim queria matar Davi, mesmo assim perseguiu Davi,
mesmo assim armou ciladas contra Davi. Ele reconhecia sim, porque ele sabia muito bem o que era ser ungido de Deus, porque ele tinha sido ungido de Deus. Mas era difícil para ele. Eu não sei. É verdade. O Senhor me deu esta palavra no meu coração. E talvez, como no primeiro tópico das riquezas, alguém diga assim: mas eu não estou em lugar de poder. Tudo depende do ponto de vista de como você está se posicionando. Porque embora não possa ter o comportamento de Saul, mas você está sim em uma posição de poder. Você pode estar numa posição de poder na portaria da igreja. Você pode estar numa posição de poder no púlpito da igreja. Você pode estar numa posição de poder no ministério da igreja. Você pode estar numa posição de poder sendo aquele que está à frente de um grupo da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: continue orando o Pai Nosso. É melhor sair do lugar de poder, fazendo a vontade de Deus, do que permanecer lá, odiando aquele que Deus levantou. Pode parecer: ah, mas a minha posição na igreja é pequena. Ei, escute isso, por favor. Não é o problema do lugar em si. Não é ser grande, mais alto. Pode ser apenas um degrau, mas se você estiver nele, se posicionando como Saul, você nunca vai conseguir orar o Pai Nosso. Mas na igreja de Deus, no reino de Deus, na vida do servo de Deus, deve prevalecer a vontade de Deus. Eu não posso olhar para as riquezas, nem para a minha posição. Eu posso perder a posição, eu posso perder a riqueza, eu só não posso perder a ligação que eu tenho com Deus. Eu preciso, todos os dias que eu oro, poder orar o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Mas você não vai pregar mais. Seja feita a tua vontade. Glória a Jesus. Você não vai ser mais um pastor do bairro Machado. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória. A posição de poder não pode nos afastar da vontade de Deus. E muitos têm vivido isso. E o pior, dentro da igreja. Porque não são pessoas que não conhecem a Deus. Não são pessoas que não sabem qual é a vontade de Deus. Somos nós, ungidos. É Saul. É Jonas. Jonas era profeta. Falava com Deus. Será que Jonas tinha alguma dúvida de qual era a vontade de Deus? Mas Jonas, sendo profeta, era insubmisso. E sabe por quê? Porque a vontade de Jonas era que Nínive morresse, que Nínive fosse destruída, que Nínive fosse arrebatada da terra, fosse dizimado o seu povo, que todos morressem. Este era o desejo de Jonas. E mesmo sendo profeta, era insubmisso. Não queria que a vontade de Deus se cumprisse. Aleluia. Glória a Jesus. Aí alguém vai dizer assim: não, ele é profeta. Eu falo com Deus. Fala com Deus, mas depois que tu passou a ser profeta, tu não quer mais que a vontade de Deus se cumpra. Tem dia que não é para profetizar. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Temos vivido, queridos irmãos, uma época em que os insubmissos enchem os bancos das igrejas. Conhecendo a vontade de Deus, não se submetem a ela. Eu não posso crer que Deus não quer que você frequente o culto, mas você não frequenta. Eu não posso crer que Deus não quer que você esteja na escola bíblica dominical para aprender, mas você não frequenta a escola bíblica dominical.
Você só vem para o culto que você gosta, o culto que você quer, que pregam aquilo que você gosta e o que você quer. E Deus está te dizendo: ei, olha o Pai Nosso. Glória a Deus. Glória. Terceiro e último lugar, onde é difícil a vontade de Deus se estabelecer, é onde se tem fama, prestígio. Amados irmãos, não existe um lugar mais difícil da vontade de Deus se estabelecer quanto no meio de gente que já ouviu Deus falar. Eu vou explicar tudinho, só um instante. Amados irmãos, notem isso aqui, por favor. A primeira coisa que certas pessoas, quando alguém dá um direcionamento aí, o insubmisso é aquele que não consegue se submeter, que não consegue se sujeitar, é insubordinado, é independente, tudo que ele faz dá certo. A primeira coisa que alguém que já ouviu Deus falar, que sabe que Deus fala, que sabe que Deus tem uma vontade, e que Ele quer que a vontade dele se estabeleça, a primeira coisa que as pessoas falam, quando não querem que aquilo se cumpra, é dizer assim: Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. 1 Reis, capítulo 22, 24, está tendo uma discussão entre Josafá, Acabe, os profetas de Acabe e um tal de Micaías. Ah, Deus falou, Deus não falou, Deus não falou. Quando Micaías se manifesta, a primeira coisa que Zedequias, 1 Reis 22, 24, a primeira coisa que o Zedequias vai dizer a Micaías é, primeiro, que ele o fere no queixo. Ou seja, ele está na posição de fama. Ele é o sacerdote, é o filho de Quenana. Ele vai dar um soco, um direto em Micaías, que vai lhe ferir o queixo. E depois ele vai dizer assim: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Todo insubmisso acha que Deus só fala com ele. É verdade. Todo insubmisso acha que Deus só fala por ele, ou com ele. Irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Ou não, Deus não falou comigo aí. Irmãos, vamos fazer assim. Não, Deus não falou comigo. Todo insubmisso se acha melhor que os outros. Misericórdia. Cuidado com os mais espirituais. Eu não sei se os irmãos já perceberam. Quanto mais algumas pessoas se demonstram, pastor Paulo, que é um homem experiente de congregações e já conheceu muita gente, vai concordar comigo. Quanto mais o obreiro ou a obreira tem um certo grau de intimidade, ou demonstra para as pessoas um certo grau de intimidade com Deus, mais ele é insubmisso. Eu não vou citar nomes aqui, mas comece a pensar nos nomes. Não obedece ao pastor, não obedece ao seu líder, realiza as coisas de forma independente, não quer trabalhar junto com a igreja, seus trabalhos são individuais, não quer agregar. Todo insubmisso, pastor Paulo, gosta de falar o seguinte: a igreja precisa sair das quatro paredes. Vou repetir para ficar gravado. Todo insubmisso gosta de dizer: a igreja precisa sair das quatro paredes.
Sabe por que ele gosta de dizer isso? Porque é aqui que o corpo se organiza. E insubmisso não gosta de organização. É isso mesmo. A igreja é o que? Mas ele tem fama e as pessoas o seguem. Por onde passou o Espírito do Senhor? E alguém diz, ali é homem de Deus. Pode até ter sido ungido com Saul, mas Deus já retirou o castiçal. Aleluia. Se é o evangelismo, é do jeito dele. Só faz se for do jeito dele. Se é o culto, tem que ser do jeito dele. Só presta se for do jeito dele. Se for como ele fala. Se for como ele diz. Se for como ele prega. Todo insubmisso acha que ele tem mais intimidade com Deus do que todo o resto da humanidade. É verdade. Eu sei que você está lembrando um bocado de gente aí. Gente que anda conosco. Gente que comunga da mesma fé que nós. Mas ele é mais espiritual. Sedequias, por onde passou o Espírito do Senhor. E como ele é famoso, porque é o profeta do rei, é o sacerdote que anda com o rei, ele dá um murro no queixo de Micaías. Ei, escute isso aqui, nem sempre porque ele se sobressai, ou porque ele está num lugar de fama ou de poder, que o outro que não está, que foi vítima, é menos ou menor do que ele diante de Deus. Às vezes é só porque ele tem fama e poder, e como ele é insubmisso, ele não se submete à vontade de Deus. Mas Micaías, além de tomar o murro, ainda vai para o calabouço. É verdade. Todo insubmisso, queridos, não reconhece a unção de Deus sobre o outro. É só ele. É só ele. Eles não conseguem orar o Pai Nosso. Por que que o lugar de fama é difícil de encontrar alguém que se submeta à vontade de Deus e possa orar o Pai Nosso? Eu queria falar sobre isso aqui, para a gente terminar. Amados irmãos, vocês já notaram? Eu estava assistindo esses dias um programa da Rede Globo de televisão chamado The Voice. E às vezes a gente está assistindo essas coisas e pensa assim, não tem nada que aproveite. Tem um negócio que eu tenho aproveitado muito. Todo mundo que chega para cantar no The Voice diz assim, eu comecei a cantar na igreja. Eu não sei se alguém aqui já está assistindo e viu. Eu comecei a cantar na igreja. Mas ele fala da igreja, essa pessoa que chegou lá no The Voice, ele fala da igreja como um lugar, como mais um palco. Ele perdeu toda a referência do que é santo e do que é profano. E eu fiquei pensando, Senhor, por que estas pessoas não testificam o que Deus fez na vida deles na igreja? Porque quem ama a fama jamais vai se submeter à vontade de Deus. Não dá para chegar no The Voice e cantar um hino de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele precisa agradar ao homem e não agradar a Deus. É difícil para aqueles que estão na fama deixar a fama. Nós lemos, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e a fama. Eu mudei aqui. Amados irmãos, nós temos muitos testemunhos de pessoas que se converteram, que eram de grupos, de bandas. Nós conhecemos muitos. Mas vocês já notaram que nenhum deles se converteram enquanto ainda eram famosos?
Os que se converteram, dizendo-se convertidos, enquanto ainda são famosos, continuam servindo ao mundo. Mas os que se convertem e que de verdade vivem o Evangelho, normalmente já tinham perdido a fama, tinham passado por algum problema sério. E aí eles se convertem. Mas os que estão em fama, os que estão no topo, eles nunca se convertem. Sabe por quê? Não é porque eles não reconhecem. Você ouve muitos testemunhos e até falas do que Deus fez, do que Deus faz. Nasci na igreja, meus pais são evangélicos. Por que eles não se convertem? Porque eles não podem deixar o lugar da fama. Eles não conseguem fazer a vontade de Deus. Aí querem dizer, não, eu já sou, mas continua aqui. Aí canta no trio, canta letras de músicas profanas, e eles não deixam o lugar da fama de hipótese alguma. Eles preferem não fazer a vontade de Deus. Temos muitos exemplos de artistas famosos, mas não conseguem abandonar este lugar. Só que 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Existe uma vontade soberana de Deus. Essa vontade de Deus precisa se realizar na vida de quem tem poder, na vida de quem tem fama e na vida de quem tem riqueza. Existe uma vontade soberana de Deus. É por isso que Paulo vai dizer assim: não foram muitos os ricos e os sábios que Deus chamou, Ele chamou mais os pobres. É porque para os pobres é mais fácil se submeter à vontade de Deus. É verdade, é verdade. Como é difícil, queridos. E eu disse que estes dias nós estaríamos falando sobre algo que nem sei direito o que é, mas eu preciso urgentemente conhecer a vontade de Deus para a minha vida, ou então eu ficarei perdido nas informações. Deus quer fazer cumprir a sua vontade em nós. E tenha certeza, Deus jamais vai querer dar ao seu filho algo que vai lhe prejudicar. Escute isso e anote. Tem gente, vai sair triste daqui hoje, que Deus não dará riqueza nunca. Glória a Deus. Tem gente que Deus não colocará em lugar de poder nunca. E tem gente que Deus não fará famoso nunca. Porque no dia que fizer, ele esquece a vontade de Deus. Glória a Deus. E é ruim. Sabe por que é ruim? Porque a pregação que enche a igreja é que diz que Deus vai dar tudo a todos. Mas um pai bom, um pai poderoso, um pai fiel, um pai justo, jamais vai dar algo que vai prejudicar o seu filho. Pense comigo. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Aleluia. E o que eu preciso continuar fazendo? Mesmo sabendo que esse meu Deus é assim. Eu preciso continuar orando o Pai Nosso. Vamos nos colocar de pés? Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, no seu capítulo de número 6. Mas você só vai fazer esta oração, viu, Paulo? Se você tiver no seu coração. A parte que você vê que você não pode cumprir, você pula. Seja fiel. Seja fiel. Porque Deus sabe de todas as coisas. É Ele quem sonda o meu coração. Verdade ou não? Quem sonda o meu coração? Deus. Então não adianta você fazer a oração se o seu coração está orando outra coisa. Senhor, tira esse pastor daqui.
Eu não aguento mais essas pregações dele no culto de doutrina. Não. Então você não pode orar o Pai Nosso, porque você tem que orar, seja feita a sua vontade. Se for para ele continuar, Senhor, endurece o meu lombo, cinge os meus lombos. Aleluia. Mas que seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Eu digo, irmãos, eu já falei isso, não sei se é aqui. Não existe oração mais difícil do que o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso é tipo assim: eu estou sem emprego, mas seja feita a tua vontade. Continua sem emprego. Já pensou? Dá para entender isso? 6:9. Você só lê a parte que você consegue, tá certo? A parte que não dá para ler, você vai fazer como uma oração. Jesus começa a ensinar: portanto vós orareis assim. Pense bem antes de orar. O Deus é só seu ou é nosso? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pare. O versículo 12 precisa ser muito crente para orar. Vamos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória. Era para todo mundo estar falando línguas estranhas agora. Glória a Deus. Se você orou com sinceridade, se você orou com verdade, se você orou com seu coração. Porque não tem nada mais sublime na vida do crente do que deixar Deus cumprir a vontade dele na nossa vida. Glória. Glória. Sabe por que muitos crentes estão tristes, estão infelizes? É porque ele não quer mais que Deus cumpra a vontade dele. Então ele vive em guerra com Deus. Tem umas igrejas aí que falam assim: se revolte! E a oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Glória. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, eu não sei como está você hoje com Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: eu estou buscando que Ele me ensine a fazer a sua vontade. Aleluia. Mas não é fácil, porque nós temos outros desejos. Priorizar a vontade de Deus sobre as demais é a coisa mais difícil que tem na vida do ser humano.